Oi, pessoal. Estou trazendo aqui um assunto muito massa para a gente refletir, mas também muito incômodo. Vocês concordam que os cursos de liberação miofascial nos últimos tempos, assim, se tornaram uma febre, né? Então, assim, como diz uma amiga minha, um caminhão de melancia. Então, tem muito curso. E o termo liberação miofascial, ele se tornou um grande guarda-chuva para vários tipos, inúmeras intervenções miofaciais. Então, vale lembrar, antes da gente começar essa discussão, vale lembrar que a fáscia é um tecido conjuntivo que empacota, que ele embrulha, que ele reveste todo o sistema músculo-esquelético, inclusive as vísceras. É considerado até um sistema facial com comportamentos elásticos, viscoelásticos, e tem inúmeras propriedades importantes, né? Com implicações vasculares, implicações nervosas, né? Circulatórias, enfim, é um tecido riquíssimo que eu quero dizer? Que qualquer estímulo, desde o mais suave até o mais profundo, com certeza vai gerar um estímulo nesse tecido e vai ter uma resposta. Respostas variadas, respostas diferentes, né? Às vezes resposta com dor, resposta sem dor, mas eu não quero entrar aqui na discussão se essa ou aquela técnica é melhor uma do que a outra, se é certo, não está sendo feito, se é errado. Não é isso que eu quero trazer para vocês, tá? O que eu quero é trazer essa discussão, porque também acabou sendo uma dúvida minha. Eu dou curso de liberação miofascial desde os anos 2003, 2005, eu fiz a formação do método Rolf em 2000, aprendi pra caramba sobre o sistema facial, sobre as intervenções da fáscia. A doutora Aida Rolf nunca chamou o trabalho dela de liberação miofascial, é um trabalho que se chama integração estrutural, mas lá ele é riquíssimo, né, de toque, a gente aprende a manipular o tecido facial. E daquele jeito que eu aprendi, eu passei a dar cursos de liberação miofascial, tá? Então, qual que é a dúvida? Qual intervenção, qual tipo, qual curso é que pode ser chamado de liberação miofascial, né? Então, para a gente discutir isso, o que eu fiz? Eu fiz uma linha do tempo, né? Então, a gente sabe, eu fui pesquisar, então, a gente sabe que intervenções na fáscia, elas acontecem desde 1940, tá? Então, dessa época, a gente tem o trabalho da Jeanette Strevel, dos trilhos, dos trigger points, né? Que é um trabalho na fáscia. A gente tem a osteopatia, que também trabalha, embora não trabalhe, hoje trabalha mais, né? A parte do tecido conjuntivo, mas o Steele, que é o pai da osteopatia, sempre falou sobre fáscia. A gente tem a Aida Rolf, que é dessa época também, que desenvolveu o seu método de integração estrutural lá nessa época e falava pra caramba de fáscia, estudou muito fáscia, ela era bioquímica, tá? Então, desde 1940 a gente já tem esse cenário de trabalho na fáscia, tá? Em 1981 aconteceu o primeiro curso de liberação miofascial na Universidade de Michigan. Não se sabe quem deu, não consegui essa informação, né? Mas fica aí que em 1981 foi cunhado o termo liberação miofascial, que antes disso não se falava em liberação miofascial, falava de trabalho na fáscia, tá? Depois, em 1987, entre outros pesquisadores, tem esse neurocientista chamado Kruger, que em uma dos seus artigos ele fala que deformações tangenciais, né,
tangenciais, lentas e profundas, estimulam os mecanorreceptores de Ruffini, tendo como resposta um alívio de tensão. Tá? Olha que interessante. Então, ali já começa a ver, a se desenhar um mecanismo, né, de ação, tá? Com determinados parâmetros. Depois, em 1990, não vão rir das minhas anotações aqui, mas foi para poder fazer esse vídeo que eu fiz todas essas escritas aqui, esse texto, tá? Em 1990, J.F. Barnes, tá? Que é o John Barnes, que depois eu vou falar dele novamente. Ele escreveu um texto, um livro, dentro de um livro, que chama Liberação Miofascial, a Busca pela Excelência. E esse cara aqui, o John Barnes, entre outras informações riquíssimas sobre o trabalho na fáscia, ele já comenta que pressão sustentada de 90 a 120 segundos, né, consegue promover saúde do tecido facial e melhora do seu ambiente. Incrível, né? Ele fala muito mais coisas, mas o que eu queria frisar aqui é que a pressão sustentada de 90 a 120 segundos, ok? Então, a liberação miofascial, ela está, de certa forma, vinculada a esse tipo de manejo, né? Pressão sustentada em torno de 90 a 120 segundos. Muito bem. Aí, em 1997, um outro Barnes, que não é esse que eu falei, esse aqui é o M.F. Barnes, e mais um outro autor, Bundy, escreveram sobre a fáscia novamente, dizendo que pressão sustentada sobre o tecido facial libera barreiras nesse tecido, aliviando pressão em estruturas sensíveis como nervos, e restaurando também alinhamento e mobilidade das articulações. Então aí vai chegando cada vez mais próximo, né, do nosso trabalho de fisioterapia. Muito bem. Eu não sei se eu falei, mas o John Barnes é rolfista, estudou Kaida Rolf. Ok. E aí, eu fui lá no site do John Barnes, dei uma olhada lá e eu vi que o curso dele, que ainda hoje ele ensina, Liberação Miofascial, tem um Rzinho na frente. Ou seja, é uma técnica que foi registrada, né? Então, por que eu quero trazer isso? Porque, inclusive, eu vou ter que rever o uso desse termo nos meus cursos, né? Embora eu sei que a técnica que eu uso, como aprendi, foi no Rolf, da mesma forma que ele extraiu de lá, e aí a gente usa essa pressão sustentada, seguindo aí toda a filosofia da Rolf, tá? Muito bem. Então, vamos chegar nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos inúmeras técnicas muito boas, com seus autores e com o seu nome registrado, como por exemplo a manipulação facial do Antônio Stecco, né, que usa pressão sustentada, porém vibratória, em determinados pontos, dependendo da avaliação, tá? É uma intervenção facial. Aí a gente tem, antes dele, né, já bem antes, aliás, a gente tem a primeira técnica de trabalho facial que veio para o Brasil era do Marcel Bianfet, que já é falecido, pompagens, né? Então, não podemos esquecer que também é um trabalho facial maravilhoso, completamente diferente do Carlos Stecco. Esse aí é um toque bem sutil, né, deformando a face, de maneira sustentada também, por um tempo menor. A gente tem também indução miofascial do André Pilati, que daí usa as duas mãos em sentidos diferentes, né? Então, cada autor que desenvolveu o seu trabalho, a sua técnica, ele segue determinadas premissas
ele tem seus parâmetros, e por isso que a técnica tem aquele nome, tá? Então, tem outros, mas eu não vou lembrar aqui, né? O que eu quero chamar a atenção é que esse termo, liberação miofascial, não deveria estar sendo usado, por exemplo, para trabalhos com raspadores, né? Para trabalho com ventosa, com trabalho perpendiculares com o cotovelo, né? Enfim, N coisas, com cremes, deslizamentos com cremes. Pode chamar outra coisa, mas não é liberação miofascial, tá? E aí eu aproveito esse momento para dizer para vocês que em cima dessa reflexão, então, eu e a Larissa, minha amiga Larissa Senhorim, a gente está lançando uma outra técnica. Essa sim, a gente registrou e vai ser, vamos dizer assim, o carro-chefe do nosso trabalho daqui para frente, que é a reorganização miofascial, tá? Vocês podem falar, é mais uma técnica de liberação miofascial. Não, não é. Eu diria que a RMF, ela é a evolução da liberação miofascial. Ela também usa pressão sustentada, só que ela é fruto do doutorado da Larissa, que foi para laboratório, pesquisou essa pressão sustentada, estudou os mecanismos, viu que é uma poderosa ferramenta para analgesia, para controle de dor, porque a partir do momento em que você coloca essas cargas mecânicas, né, sobre o tecido, dependendo de como você faz, você tem o envolvimento de sistemas que são moduladores de dor. Então, ela desenvolveu, depois eu usei essa mesma técnica no meu mestrado e a gente conseguiu verificar que realmente é uma técnica poderosa para analgesia e para inflamação, mas que tem parâmetros bem definidos e a gente conseguiu acrescentar nisso tudo uma dose. Então a gente já sabe tempo, a gente já sabe profundidade, né? Coisas que até então não sabia, e a gente sabe mecanismos de ação. O que está acontecendo nesse corpo a partir do momento que eu coloco aquela carga mecânica. Então isso é muito legal, mas isso tema para outro momento. A gente vai lançar o nosso curso aí e vocês vão ficar sabendo, tá? Então, pensem nisso e logo a gente vem discutir mais coisas.